Bom dia, começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia, pela rede Evangelizar para todo o Brasil via satélite. Pelas redes sociais também, muita gente acompanhando, são 2.170 cidades e são 19 capitais. Estamos pela NET Claro, também pela Sky, pelo YouTube também, pelo Facebook, enfim, você pode acompanhar em várias mídias, né? O programa de hoje nós vamos falar da neurologia. Neurologia é uma especialidade da medicina que trata das doenças relacionadas ao sistema nervoso. E isso atinge o quê? Criança, adulto, adolescente. E para falar sobre o tema, nós convidamos uma conceituada profissional da área médica. É a doutora Natália Trombini Mendes. Doutora Natália, ela é médica neurologista, também é médica neuroimunologista, é formada pela Federal, com residência na Santa Casa de São Paulo. Ela passou também pela USP, né? Que é a Universidade de São Paulo, mas passou também pela Universidade de Bordeaux, que fica na França. E hoje ela está nos dando a honra da presença e vai falar também sobre mal de Parkinson, né? Mal de Parkinson. Tem como prevenir isso, doutora Natália? Bom dia. Bom dia, Mário. A doença de Parkinson, assim como várias outras doenças neurológicas, ela não tem uma causa única. Ela é uma doença multifatorial. Então, ela tem uma predisposição genética, mas tem outros fatores ao longo da vida que podem contribuir. Tem como prevenir isso? O principal meio de prevenir é tendo uma dieta saudável, mantendo um estilo de vida saudável, com atividade física regular ao longo da vida e também estímulos cognitivos de memória ao longo da vida. Muita gente fala em dieta saudável, alimentação saudável. O que é isso? Comer o quê? A alimentação saudável é uma dieta balanceada, rica em verduras, legumes, sim, com baixo teor de gordura, de comida industrializada. Então, seria uma dieta mais equilibrada mesmo. O mal de Parkinson, ele é hereditário? Ele tem uma predisposição hereditária, mas ela não é a única determinação da doença na maioria dos casos, exceto na doença de Parkinson de início juvenil, quando ela inicia numa idade muito nova.Essa normalmente tem alguns genes que são mais determinantes no desenvolvimento da doença. Pode acontecer com jovens, então? Pode. Doença de Parkinson pode ter um início juvenil. Eu sempre achei que era só em idoso, não é não, né? É o mais comum. O mais comum é o desenvolvimento em idosos, mas existe a possibilidade, sim, de ter uma doença de Parkinson juvenil. Geralmente, Parkinson, a gente vê o problema da condição motora, né? Tem problemas motores, né? Existem sintomas que não sejam motores? Existem muitos sintomas que não são motores, inclusive que podem anteceder o início da doença em vários anos. O principal deles são alterações intestinais, então o intestino mais preso, a falta do olfato, e isso pode anteceder muitos anos da doença, e ao longo do tempo da doença, outros sintomas não motores podem estar presentes. Agora, o que é isso? É perda de neurônio, isso? A doença de Parkinson, ela é caracterizada por uma perda dos neurônios dopaminérgicos, então falta dopamina dentro do cérebro. A dopamina. Dopamina. E isso vão dar 3 sintomas centrais na doença, que é a rigidez, a lentidão para acontecer os movimentos e o tremor. Esses são os 3 sintomas principais característicos da doença. Falar em tremor, eu lembro muito daquele ator Paulo José. O que ele tremia, acabou morrendo. E morreu com a doença de Parkinson, né? Incrível. Vamos às ruas da cidade, é importante saber o que o povo está pensando, o que ele quer saber. O povo pergunta, vamos lá. Doutora, mal de Parkinson é uma doença fatal? Ótima pergunta. A doença de Parkinson em si, ela não é fatal, ela não leva à morte por si só, mas ao longo da doença, a perda dos neurônios dopaminérgicos, ela vai se agravando e isso pode levar a complicações, como dificuldade para engolir, o paciente fica muito imobilizado, acamado, e isso sim, eventualmente pode ter complicações que levam à morte. Existe algum tipo de marca-passo cerebral? Que eu ouvi falar em marca-passo da cardiologia, né? Sim. E existe também cerebral? Existe sim. Esse dispositivo, esse marca-passo cerebral, ele chama DBS, que é um dispositivo intracerebral implantável. Então, para uma cirurgia, é colocado um marca-passo lá no centro, nos neurônios dopaminérgicos. No cérebro? No cérebro, para estimular essa área cerebral e diminuir os sintomas associados à doença de Parkinson. A senhora falou em tremedeira, né? Por que leva a tremedeira? Por que isso acontece? Então, essa área do cérebro, ela é uma área em que é feita a regulação motora
do corpo. E o tremor, ele é uma desregulação do controle motor. Então, a pessoa acaba tremendo devido a essa desregulação da capacidade motora nesses neurônios dopaminérgicos. Pode levar a uma confusão mental também? Ao longo do tempo da doença, pode sim ter apresentações cognitivas que a gente chama, que é perda de memória, eventualmente algumas alucinações, tanto decorrente de efeito colateral de medicamentos, quanto pela própria progressão da doença. Inclusive, aquela Renata Capucci, que é uma apresentadora de televisão muito conhecida, né? Ela teve esse problema e ficou com depressão. Leva a depressão, né? Depressão é um sintoma comum na doença de Parkinson também, pode haver, tanto porque a dopamina é implicada também em desenvolvimento de sintomas depressivos, quanto pelo próprio enfrentamento da doença. E ela é jovem, né? Então acontece em jovem também, né? Também acontece. A epilepsia, por que ocorre a epilepsia? Por que ela acontece? A epilepsia, ela é um termo que indica uma atividade elétrica anormal dentro do cérebro e disseminada, ou seja, que não deveria estar lá. Provoca convulsões, né? Exatamente. O termo epilepsia quer dizer que a pessoa tem uma predisposição maior a ter convulsões ou as crises epiléticas. Pode levar à perda de consciência? As crises epiléticas, elas podem ser crises convulsivas, efetivamente, que são aquelas crises que as pessoas mais se recordam, que caem no chão, que têm a perda de consciência. Mas geralmente as pessoas não lembram dessa crise, né? Ela esquece? Não, elas esquecem que teve a crise. Quem tem a crise com perda de consciência, ela não se recorda do período em que ela teve a crise. Não lembra? Não lembra. Mas agora, existem outros tipos de crise que não tem perda de consciência, que às vezes afeta só um lado do corpo, que são crises mais sutis. Eu já vi pessoas caídas, né, na rua e com essa crise de epilepsia, muita gente, epilepsia, puxa a língua e começa a puxar a língua. É errado isso? É muito errado. Na verdade, isso é algo que todo mundo deveria ter em consciência, que você colocar o dedo na boca do paciente, você pode prejudicar mais o paciente, empurrando a língua e fechando a via aérea, quanto você pode perder o seu dedo, porque o paciente durante a crise, ele tem um tônus muscular aumentado, então ele pode cerrar muito forte a boca e existem vários casos de complicações devido a isso, corte de dedo. Virar um pitbull mesmo, que é uma mordida forte, né? É uma mordida muito forte. Nossa, e pode prejudicar o cérebro também? Quando se tem crises muito frequentes ou prolongadas, isso sim pode prejudicar gerar dano cerebral. Essa crise passa rápido, né? Diz que ela não fica muito tempo, né? A maioria das vezes as crises são breves, elas duram menos de 3 minutos, mas em alguns casos podem se ter crises prolongadas e nesses casos sempre precisa de uma assistência médica no momento da crise para fazer os medicamentos e cessar essa crise. Uma pergunta que sempre tive na cabeça, quem tem epilepsia pode ter uma crise dormindo? Pode, inclusive isso é bastante comum. Quando a gente inclusive faz exames para investigar a epilepsia, como eletroencefalograma, a gente tende a fazer tanto com o paciente acordado quanto dormindo, porque existem alguns tipos de epilepsia que são mais frequentes durante o sono. Eu perguntei isso porque uma vez eu li na literatura ou nessas revistas que o Elton John teve uma crise dormindo e ele tinha epilepsia, para quem não sabe. Laura Neiva também, atriz brasileira, né? Vamos às ruas da cidade, o povo pergunta, vamos lá. Doutora, a epilepsia tem cura? Essa pergunta também é muito boa porque é um mito. Na verdade, a maioria das pessoas acham que epilepsia, todos os tipos de epilepsia não tem cura. Mas epilepsia é um termo geral para diferentes causas de epilepsia. Então, alguns tipos de epilepsia, especialmente algumas que dão alteração na estrutura cerebral, que o paciente pode ser, por exemplo, submetido a uma cirurgia e tirar aquela alteração, pode ter cura. E algumas epilepsias durante a infância, o começo da adolescência, podem também ter cura na idade adulta. E a pessoa pode nascer com epilepsia, uma criança? Pode. Existe sim alguns tipos de epilepsia que têm início na primeira infância. Então, são epilepsias geralmente genéticas. E tem sintoma? Como é que os pais vão saber que a criança é epilética? Então, as crises, elas se assemelham muito às crises do adulto. O
bebezinho ele pode ficar mais rígido, né? Ficar com aquela postura um pouco mais rígida, pode ter os abalos musculares. Braço, perna, tronco, pode... Pode. Geralmente os abalos eles são mais de membros do que de tronco, né? Então, certo. assim, eles têm Bracinho. aquela postura mais rígida e o bracinho pode tremer também. E a dificuldade de respiração também, né? Isso pode estar presente nas crises, inclusive o que leva muitas pessoas a fazerem aquilo que você mencionou anteriormente, de colocar o dedo na boca, mas o ideal é só que você vire a pessoa de lado. E aí a própria língua da pessoa cai para o lado e desobstrui, assim, a via aérea. Então não teria um risco maior se colocar na posição Diz que a pessoa adequada. saliva muito também, né? Pode ter salivação e pode ter liberação esfincteriana, que a gente chama. A pessoa pode se urinar, pode defecar. E o grande problema são as quedas também, né? Isso. Como o paciente perde a consciência, ele vai cair no chão. Então tem que sempre tomar cuidado com o ambiente em que o paciente está para não se machucar durante a crise. Vamos às ruas da cidade agora, mais uma participação da população. O povo pergunta. Doutora, a dificuldade na fala pode ser uma doença neurológica? Com certeza. Dificuldade na fala é um sintoma central de doenças cerebrais, de diferentes tipos de doenças cerebrais. Queria destacar aqui o AVC, que é uma causa muito importante de alteração da fala, que o paciente pode ter uma fala mais enrolada ou pode ter uma dificuldade de expressar a fala, ou seja, ele quer falar alguma coisa, mas simplesmente ele não consegue. Sempre que se tem uma alteração na fala súbita, o paciente deve procurar imediatamente um serviço de urgência para verificar se isso não é um AVC. Já que a doutora falou em AVC, no próximo bloco eu vou falar mais sobre AVC, porque muita gente tem essa preocupação. E muita gente saudável, está bem, daqui a pouco um AVC e acaba até morrendo. Que loucura, né? Nós vamos já falar sobre isso aqui na TV Evangelizar. Até já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Nós estamos hoje com a doutora Natália Trombini Mendes. Ela é médica do Instituto de Neurologia do Paraná, da Associação de Parkinson também, e também médica do Hospital do Idoso, Zilda Arnes, né? Nós estamos falando sobre doenças neurológicas e agora eu quero falar sobre AVC. Por que acontece o AVC, doutora Natália? O AVC ele acontece por um entupimento de uma artéria que leva o sangue para dentro do cérebro. Então essa área do cérebro ela para de receber sangue com oxigênio e ela acaba morrendo. Ela entope? Ela entope. Eu gosto muito de comparar os vasos com as tubulações, por exemplo, que levam a água até a torneira da sua casa. Então, se tem alguma coisa que entope ali, para de água e você não vai receber. É isso que acontece. Acontece um rompimento, né? Acontece um entupimento. Isso é o AVC isquêmico, que é o mais comum. Pode acontecer em qualquer idade. Pode acontecer em qualquer idade. É muito mais comum em pessoas idosas e com maior fatores de riscos para esse entupimento, que pode ser uma pressão alta, um diabetes, um aumento da gordura no sangue, que é o colesterol, e isso faz com que essas placas de gorduras elas entupam o vaso de uma maneira mais fácil. É a principal causa de mortes hoje. O AVC ele é uma das principais causas de morte, principalmente mais na população idosa. E né? se não morre, deixa sequelas? A grande maioria dos casos, se não tratado no momento certo, ele pode deixar sequelas sim. Felizmente hoje a gente tem como tratar o AVC, mas o tempo é cérebro. Então é muito importante que no primeiro sintoma de AVC o paciente procure imediatamente um serviço de urgência, chame o SAMU para que ele possa ser tratado o mais rápido possível e reverter essas sequelas. A senhora falou em sintoma, né? O formigamento, até uma confusão mental, pode ser sintoma? O formigamento, assim como uma perda de sensibilidade, pode sim, principalmente se ele afeta mais um lado específico do corpo. Porque pode paralisar um lado, né? Exato. A perda de força e a perda de sensibilidade podem ser sintomas de AVC. E como saber, aí eu já entro na prevenção, né? Como saber que a pessoa está perto de um AVC? Isso pode acontecer? Na verdade, a gente não tem nenhum aviso de que o AVC vai vir. Não avisa? Não. É silencioso? Ele não, na maioria dos casos, esse coágulo, né, que ele entope a artéria, ele começa de uma forma súbita. Então, quando acontece, o principal modo é você identificar
e procurar imediatamente o serviço de urgência. Não achar que vai passar, não achar que pode deixar para depois, porque com certeza um tratamento na fase aguda do AVC faz toda a diferença. Veja bem, o Arlindo Cruz foi internado, né? Estava com AVC. O Agnaldo Timóteo morreu. Ele teve um AVC e foi a óbito, né? Cantor famoso, Agnaldo Timóteo, né? Vamos saber agora o que o povo está pensando. Nas ruas da cidade, o povo pergunta. Vamos lá. Doutora, quais são os sintomas de doença cerebral? Os sintomas de doenças cerebrais eles são muito diversos. Então, o nosso cérebro ele controla praticamente tudo no nosso corpo. Assim, falando de uma maneira mais geral, os sintomas mais comuns são perda de força, perda de sensibilidade, formigamentos, como você já falou, alteração na fala, alteração de equilíbrio e outras doenças cerebrais podem dar alteração na memória, alterações psiquiátricas e assim por diante. Agora, nós falamos do AVC. Tem uma doença que, sei lá, porque eu relaciono com o AVC, é o Alzheimer, né? O Alzheimer, ele tem, hoje no Brasil, cerca de 100 mil casos. É muito comum. O Alzheimer ele vem ficando cada vez mais comum por conta do envelhecimento da população. Então, a doença de Alzheimer, ela, assim como a doença de Parkinson, é uma doença multifatorial, tem uma predisposição genética, mas outros fatores que contribuem, e o principal fator contribuinte é o avançar da idade. Então, ela acaba ficando mais comum ao longo do tempo. Como a população está vivendo mais hoje em dia, ela vem ficando cada vez mais comum. A gente identifica muito os sinais físicos, né? Mas existem também sinais emocionais, digamos, um estresse, uma depressão, pode levar ao Alzheimer? Sim, tanto uma apatia quanto uma alteração comportamental podem ser sinais precoces, não só da doença de Alzheimer, como outras formas de demência, que precisam ser investigadas com um neurologista. E a pessoa que tá bem, ela tá normal e tal, daqui a pouco ela começa a perder a memória, mas perder mesmo, assim, de não lembrar às vezes de quem é o filho ou quem é o irmão. Isso aí pode ocorrer, essa perda de memória, e pode ser um sinal de Alzheimer? Nem toda perda de memória é Alzheimer, mas toda perda de memória deve ser investigada para isso. Então, existem algumas causas reversíveis de perda de memória, deficiências de vitaminas, alteração de tireoide, que a gente sempre vai investigar antes de fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma doença neurodegenerativa como a doença de Alzheimer. Mas sim, elas é um sintoma comum na doença de Alzheimer. Que eu ouço falar, às vezes, de pessoas que saem de casa e não sabem voltar, né? Perdeu a memória e não consegue voltar. Desorientação é um dos sintomas. Desorientação, né? E tem prevenção para isso? A doença de Alzheimer, assim como a doença de Parkinson, ela deve ser prevenida com as medidas de uma dieta saudável, uma alimentação saudável, mas também com um bom nível educacional. Quanto mais a pessoa aprender ao longo da vida, estímulos cognitivos diferentes podem ajudar a prevenir a doença também. Estamos hoje conversando com a doutora Natália Trombini Mendes e o assunto é neurologia, que pode acontecer em criança, na infância, na fase adulta, na adolescência e também dos idosos, né? É muito preocupante. Vamos às ruas da cidade, o povo pergunta, vamos lá. Doutora, formigamento pode ser sintoma de doença no cérebro? Com certeza. Formigamento é um sintoma comum de doença do cérebro e que pode ser decorrente de diferentes causas. Não só o AVC, como a gente mencionou anteriormente, mas, por exemplo, inflamações dentro do cérebro, tumores, Isso leva a alucinações também? Pode? São coisas diferentes, mas esse tipo de doença também pode levar a alterações neuropsiquiátricas, que a gente chama. E qual é o papel da família? O papel da família... O que a família pode fazer para acompanhar isso, para evitar... As doenças neurológicas em geral? Eu acho que o principal fator é a identificação precoce. Então, assim, a família ficar atenta e levar o paciente para ser atendido imediatamente a qualquer sintoma neurológico. E não provoca dores, digamos, o Alzheimer? O Alzheimer, ele pode gerar dores por diferentes mecanismos, tá? Então, o principal deles acaba sendo um imobilismo maior. Quanto mais o paciente vai ficando dependente, ele acaba tendo uma mobilidade um pouco maior, ficando mais acamado. Isso também pode gerar dores. E tendência ao isolamento, ele acaba se isolando também, né? De uma maneira geral, ao longo da doença, quanto mais incapacitado o paciente fique ou dependente, ele vai se isolando. E Alzheimer não tem cura, então? Alzheimer não tem
tem cura. A gente tem algumas medicações que podem diminuir a velocidade de progressão da doença, mas até o momento a gente ainda não tem uma cura definitiva para ela. E aquela Marilene era das irmãs Galvão, muito conhecidas irmãs Galvão, né? E ela faleceu e morreu com Alzheimer, né? O que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença que eu gosto muito de estudar. É uma doença autoimune, ou seja, as próprias células de defesa do nosso corpo, que elas são direcionadas para matar vírus e bactérias, elas identificam uma parte do cérebro, do sistema nervoso em geral, que é a bainha de mielina, e vão lá e destroem ela, achando que seria, por exemplo, um vírus, uma bactéria. E isso é uma doença que a gente chama de autoimune. Então, com isso, vão tendo lesões, tanto no cérebro quanto na medula espinhal, e vão gerar todos os sintomas da doença. É progressiva? Ela pode ser progressiva, mas a forma mais comum, ela acontece em surtos. Então, a paciente fica sem ter nada durante um período de tempo e depois tem um surto da doença, que é uma manifestação neurológica nova. Visão dupla pode ser um sintoma? Pode ser um sintoma que é relativamente comum na esclerose múltipla, assim como uma turvação visual, uma tontura, como se fosse uma labirintite. A incontinência urinária? Incontinência urinária pode estar presente devido a lesões na medula espinhal. E perde o equilíbrio também? O equilíbrio também, porque essas lesões elas podem estar na área de equilíbrio do cérebro, que é o cerebelo. Então, diferentes áreas do cérebro podem ser acometidas pela doença. Confunde com labirinto, daí a pessoa acha que está com labirinto e está com problema de esclerose múltipla. Exatamente, isso pode acontecer. A Cláudia Rodrigues até hoje sofre, ela teve 7 internações, a atriz loucura. E a Guta Stresser, que é de Curitiba, né? A Guta da Grande Família, também tem essa doença, esclerose múltipla. Doutora Natália, muita gente sofre com enxaqueca. Enxaqueca é hereditário? A enxaqueca, ela pode ter um potencial hereditário, sim, ela é mais comum de pais para filhos, mas ela não é exclusivamente hereditária, assim como as outras doenças, tem outros fatores que contribuem. E ela atinge só um lado da cabeça? A forma mais comum da dor de cabeça é unilateral, sim, mas ela pode afetar os dois lados também. Pode também. E o que pode desencadear uma enxaqueca? Existem alguns fatores desencadeantes que são bem identificados. Os principais são privação de sono, bebida alcoólica e o estresse emocional. Fumo. O cigarro, ele não é muito bem associado a uma presença de maior crise de enxaqueca. A ansiedade? A ansiedade, sim. Sim, tem que tomar cuidado. E falam em enxaqueca e cefaleia, é a mesma coisa ou é diferente? Cefaleia é um termo geral para dor de cabeça. A dor de cabeça, ela pode ser de diferentes causas e a enxaqueca é uma das causas de dor de cabeça ou de cefaleia. Quem está com dor de cabeça, está com cefaleia, está com enxaqueca, o que pode piorar? O que não deve comer? Chocolate, por exemplo? Então, antigamente a gente tinha muito essa busca, né? Cafeína, o chocolate, para tentar identificar esses fatores que levam às crises. Hoje em dia, a gente não pede muito para o paciente ficar controlando todos os alimentos, porque isso acaba deteriorando muito a qualidade de vida deles. Verdade. E existem muitos estudos controversos quanto a essa relação de os alimentos... Limita a alimentação, né? Exato, que desencadeiam. O ideal é, se tiver crises de enxaqueca frequente, que procure um neurologista começar um tratamento de prevenção da enxaqueca, para evitar que ela venha. Agora, o queijo pode aumentar a enxaqueca? É muito individual. Em alguns casos, tanto o chocolate, quanto o queijo, quanto a cafeína podem sim desencadear. A Cláudia Raia teve esse problema, né? A Maísa também, que é uma menininha que fez muito sucesso, hoje já é uma mulher, né? E ela também teve crises terríveis de enxaqueca. Para encerrar o programa, por que aparece a demência? A demência é um termo genérico de uma alteração nas capacidades cognitivas, ou seja, de memória, de capacidade de fazer as coisas, de lembrar das coisas, da atenção. Sempre vem com a idade? A demência, ela vem ao longo da idade e a doença de Alzheimer é uma forma de demência, mas existem muitas outras formas de demência também. Que muita gente vincula com loucura. A pessoa está louca, então. Tem nada a ver? Não, a demência, ela pode levar a alterações psiquiátricas também, mas não quer dizer que a loucura é uma doença neurológica que precisa ser investigada e tratada adequadamente.
importante. E tem riscos, né? Com certeza. Ao longo do tempo, o paciente demenciado, ele pode, por exemplo, sair na rua e se perder, ele pode ter uma dificuldade maior para fazer as coisas sozinhas, necessitar de uma assistência maior das pessoas. São as doenças da neurologia. No programa de hoje, nós conversamos com a doutora Natália Trombini Mendes, grande profissional da área médica, que nos deu a honra hoje da sua presença aqui no programa. Na semana que vem tem mais, né? Doutora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, e parabéns Mário, pelo seu profissionalismo. Obrigada, Mário. Uma grande médica, grande profissional, como todos que a gente tem trazido aqui, são professores, são pessoas que fazem cursos fora, no exterior, e isso nos dá grande alegria, né, de poder conversar com esse pessoal que salva a vida e que trabalha também na prevenção. Muito obrigado a você pela grande audiência, a todos vocês aí nas cidades que estão transmitindo o programa, nas capitais, são 19 capitais, e na semana que vem a gente tem um encontro marcado, 11 horas da manhã, aqui na TV Evangelizar. Até lá!